Olá, boa noite de novo. Antes de continuar essa jornada de propósito, eu fui tomar banho e voltei. Eu fiquei pensando, acho que o Espírito de Deus me tocou um pouco para falar um outro item com vocês. A gente está falando aqui de amor, e a gente está falando assim de amor e fé. Então, como a gente vive, né, na presença de Deus? Deus requer da gente duas coisas: obediência e fé. Na Bíblia tem tudo. Na Bíblia tem os grandes heróis, tem como a gente deve orar com salmos, tem a história de Jó para a gente perseverar e para a gente ser fiel. Tem todas as cartas de Paulo pedindo e orientando a gente de como a gente deve viver. Tem os provérbios de Salomão, com a sabedoria toda que ele tinha, para a gente conseguir enfrentar o dia a dia. Então, se nós lermos a Bíblia, a gente conseguir ser obediente, eu acho que é atingir o ápice do amor de Deus. E a gente fala muito em fé, né? Então, quando a gente vem falar aqui, a gente parece que está falando com cristão, com evangélico. Não, mas a gente está falando para todos. A gente vem falar de fé. Então, fé não vem da gente. A fé vem um dom de Deus. Deus, ele fala na palavra dele. A fé é o dom, é o dom de Deus. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, a gente aumenta a nossa fé quando a gente ouve a palavra de Deus. E onde a gente ouve a palavra de Deus? Uma roda de palavrão, num boteco, onde a gente ouve a palavra de Deus? Às vezes é no nosso quarto, lendo a Bíblia, porque como que nós falamos com Deus? Através da oração. Como Deus fala com a gente? Através da palavra viva, a Bíblia. Então a gente precisa ler para Deus falar com a gente. E a nossa oração, quando a gente fala para Deus, a gente tem que falar para Deus com a sinceridade de Davi, nos Salmos, né? Falar tudo que vai no nosso coração, falar dos nossos pecados, dos nossos medos. Então a gente tem que elevar a nossa oração a Deus, o que a gente sente, e não o que a gente gostaria que Deus ouvisse. Porque Deus, ele conhece, a gente enxerga até aqui, ó. Deus enxerga além do nossa ponta do nosso nariz. Então, tem esse livro aqui, ó, 40 Dias de Amor, que é uma jornada de 40 dias. Então, depois que eu vi o propósito, que eu acho que eu falhei. Então, tem um versículo na Bíblia que ele fala: ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E aí ele fala para a gente andar num exercício da fé. Então, ame de todo o coração. O coração é o lugar dos sentimentos. Decidi focalizar aqui o lado emocional do conceito bíblico mais amplo de coração. E ele precisa de foco, porque nossas expressões de amor por Deus têm como frequência uma formalidade que sufoca a nossa fé. Ame de toda a sua alma. A alma é o lugar das decisões. Você tem uma vontade, a sua alma decide. Ela pode decidir não decidir. E assim permite que as suas emoções tenham a liberdade de domínio, mas mesmo fazer isso é uma decisão de alma. E ame de todo o seu entendimento. É na sua mente que você pensa. Fé em Deus não significa que paramos de pensar. Na verdade, é exatamente o contrário. Deus quer que o amemos com o nosso entendimento. Ame-o de todas as suas forças. Sua força é o âmbito no qual você interage fisicamente com o mundo à sua volta. Em algum ponto, o coração, a alma, o entendimento do amor precisam ser traduzidos por ações reais no mundo real. Então, resumindo, fé, obediência. A fé é um dom de Deus. E você falar assim: André, mas eu não tenho essa fé toda. Peça a Deus. Deus vai acrescentando fé. O meu joelho no chão, as minhas orações, é fé, obediência, e que Deus vivifique o Espírito Santo que habita dentro de mim, para que eu possa ler mais a palavra, ouvir mais a palavra e viver essa palavra. A gente não quer ser uma fake news, né? A gente quer que vocês olhem para a gente e reflita a nossa busca, né? O nosso joelho no chão, a nossa oração e o amor que ele pede para a gente ter com ele e com ao próximo. Então eu tenho que amar a Deus, amar a mim e amar o próximo.
E a gente tem um monte de autoflagelação, né? A gente se vitimiza, a gente se cobra, a gente acha que a gente não é capaz, a gente acha um monte de coisa. Então a gente tem que também orar, buscar e ver nas palavras os ensinos que nos edificam para que a gente siga em frente. E aí é que eu falo que a gente vê isso na Bíblia, através das histórias dos profetas maiores, dos profetas menores. Bom, então é isso. Beijo no coração de vocês.